me desculpar com a igreja, de não ter chegado no horário que começou o culto, mas eu saí de Boston 3 horas e 40 minutos da tarde. Então vocês veem quanto tempo que eu demorei para chegar aqui. Não é porque eu saí atrasado, não. Fiz as contas para chegar aqui às 6 horas, que a gente que é pastor, nós somos obreiros, temos que zelar por isso. Mas, graças a Deus, que eu liguei para o pastor várias vezes, ele me atendeu, uma delas, a esposa, e eu perguntei, o senhor ainda quer que eu, debaixo da obediência dele, o senhor ainda quer que eu vá? Falei, eu vou começar um pouquinho mais tarde o culto, mas pode vir, nós vamos estar esperando o pastor. Então eu tentei chegar daqui, não foi da minha ideia, porque eu sou uma pessoa descompromissada com a hora. Por conseguinte, foi por causa do trânsito, de um acidente, que nós ficamos 1 hora parados num acidente. E nós não estamos nem em Luster ainda. Mas aprove a Deus vir até este lugar. E eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para nós aqui nesta noite. Você crê que Deus me trouxe aqui, trouxe vocês também? Nós estamos aqui unidos, reunidos nesta casa, porque Deus tem algo especial para falar conosco. Levanta a sua mão e diga amém, Jesus. Amém. Então, se você crê, concorda e me perdoa, quem me perdoa e diga amém. Amém. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Reverência à palavra de Deus. E abra comigo, você tem a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Quero já apresentar também a minha esposa que está comigo. Meus filhos ficaram em Boston. A missionária Arley, que é minha esposa, ela está me acompanhando, é uma ótima copilota. Quando eu estava falando com o pastor no telefone, ainda bem que ela me divertiu, senão tinha batido o carro também. Mas é desse jeito, ainda bem que nós temos mulheres virtuosas, abençoadas, e louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus? Tem a Bíblia aí comigo? Abra comigo em Mateus capítulo de número 17. Graças a Deus. Está todo mundo abençoado aí com o inverno que está chegando? Diga amém. Oh, maravilha. Estamos esperando com ânimo no coração, né? Inverno é um período um pouquinho difícil para nós, mas Deus é bom, né, pastor? Deus é maravilhoso. E nós vamos passar o inverno da mesma maneira que nós passamos o verão, o outono, a primavera. Deus vai nos abençoar nesse inverno também. Não vai faltar trabalho para ninguém. Quem crê que Deus vai prover para você? Amém? Não vai faltar trabalho para ninguém. Os dias que nós ficarmos em casa vai ser por causa da neve excessiva. Aqueles que vão rapar neve nós vamos ficar em casa esperando as ruas serem raspadas, o sal ser jogado, e no outro dia nós vamos trabalhar e Deus vai ser glorificado. Aleluia. Mateus 17 é uma palavra maravilhosa que Deus deu ao meu coração. Eu estava meditando já há alguns dias e nesta tarde Deus me deu condição de preparar este sermão e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos ou tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus,
É no nome de Jesus que nós abrimos a nossa boca nesta hora também, para estarmos mais uma vez orando na tua casa. Queremos te agradecer por este maravilhoso dia que podemos passar de domingo, este descanso, destes dias de Thanksgiving e dos dias que vieram posteriormente. Nós também te louvamos, porque nesta noite o Senhor aprova estarmos aqui, porque uma semana começará amanhã, mas nesta hora, Pai, no nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que venha visitar cada coração dos que estão aqui, seus filhos e filhas, e os visitantes pelos quais vieram à tua casa para ouvir a tua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Aqui está o teu oráculo, as tuas escrituras, e eu gostaria de ser somente um vaso de barro para transmitir a tua palavra, que o teu povo possa sair daqui alimentado, não só louvar com os lábios, mas com todo o seu coração expressar a ti a gratidão por este ano. O Senhor tem abençoado as nossas vidas, continua nos dando livramento, continua conosco, porque esse é o nosso desejo, esse é o desejo do Senhor, que todos os dias da nossa vida o Senhor esteja conosco até a consumação dos séculos. Oramos a ti e te agradecemos no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém? Amém. Por favor, você pode tomar o teu assento e vamos falar um pouquinho aqui desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Amados, para aqueles que são conhecedores um pouquinho da palavra de Deus, nós sabemos que Jesus, antes de ter acontecido este fato maravilhoso aqui, Jesus, ele fez muitas maravilhas, fez muitas coisas surpreendentes, muitas coisas que as pessoas há anos não viam. E interessante que eu estava hoje à tarde com uma curiosidade no meu coração, olhando um pouquinho na internet sobre os lugares maravilhosos que na face da terra nós podemos contemplar. E uma das coisas interessantes que eu pude observar das belezas da natureza, para você que talvez tem no seu coração que existem tantos lugares bonitos na face da terra, e foi feita uma votação em 2011, e nós, como brasileiros, nos alegramos muito que ficou em primeiro lugar a Amazônia. A Amazônia é o lugar mais bonito, segundo as pessoas que votaram para os lugares da natureza mais bonita. A Amazônia e o rio Amazonas é tido como a beleza natural número 1 do planeta Terra. Quem pode dizer glória a Deus que é brasileiro aí, amém? Que maravilha! E quando a gente começa a analisar, a ver certas coisas maravilhosas que Deus criou, principalmente a natureza, eu também estava observando uma ave linda, maravilhosa, que a Mata Atlântica no Brasil também tem, que é o tucano. Já parou para ver a beleza que é do bico do tucano, que é dos seus olhos, ao redor dos olhos? Outra também ave que eu estava observando, olhando as belezas que os nossos olhos podem contemplar, é a chamada arara azul. O seu corpo 99% é azul, e ele tem somente a parte do pescoço e ao redor dos olhos que é amarelo. Então, são coisas maravilhosas que, se nós ainda não contemplamos em um zoológico, eu nunca fui na Amazônia, nunca contemplei a beleza da Amazônia, do rio Amazonas. Nós podemos ir na internet, e a internet nos mostra as belezas naturais que o Senhor nosso Deus, Ele nos fez e nos fará, se nós tivermos condição de contemplarmos também. Mas quando eu venho aqui para a palavra de Deus, eu percebo também que o nosso Deus ainda continua fazendo maravilhas, continua fazendo coisas maravilhosas e belas para nós podermos contemplar. Quando Jesus, então, determinado dia, ele tem a oportunidade de subir até um monte muito alto, e uma multidão vem seguindo a ele, e esta multidão, no cair da tarde, vem seguindo a ele, vem vendo ele fazendo curas e maravilhas, e ele assenta. É o chamado Sermão do Monte. E quando ele assenta e ele discursa um sermão muito longo, ele vê que as pessoas, as crianças principalmente, elas se manifestam que estão com fome. E aí o Senhor, ele faz a chamada primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa quando as pessoas vem o pão parecendo um pão que é a borracha, um peixe que parece que tem uma borracha no peixe, que quanto mais multiplica, quanto mais se parte, se multiplica. No final, quando diz a Bíblia que todos estão saciados,
matam a sua fome, sobram 12 cestos de pedaços. Meu irmão, minha irmã, já imaginou com seus olhos contemplar uma maravilha, uma beleza dessa, de ver apenas alguns pães e alguns peixes sendo multiplicados e depois 12 cestos sobrando? Quem pode dizer aleluia e glória a Deus por esta maravilha? E aí Jesus, ele continua falando, expressando a grandeza do reino de Deus através da sua mensagem, daquilo que ele faz. E aí quando ele começa a dizer um discurso muito duro, então alguns começam a sair. E ele assenta uma determinada hora com os seus. E aqui no capítulo de número 16, a partir do versículo 13, nós percebemos um dos 3 fatos que eu gostaria de falar, não é o tema ainda, importantes, que marcam antes deste fato da transfiguração. Jesus então, com eles assentados, ele pergunta: e vocês? Agora eu gostaria de perguntá-los: que as pessoas estão falando ao meu respeito, além de eu fazer maravilhas e eu fazer sinais? Eles então começam a dizer: olha, uns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor parece que é Elias encarnado, que o Senhor parece que é João Batista, parece que o Senhor vem com uma unção profética. E ele vira então e pergunta: e vocês que estão ao meu derredor, para vocês quem eu realmente represento? E então, virando Pedro, Simão Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das maiores e mais maravilhosas exclamações que Jesus, então, interrogações e afirmativas que eu percebo. Jesus pergunta: vocês que estão perto de mim, passando dias e meses, e agora estão aí no 2º ano, no ano do meu ministério, o que vocês veem em mim? Eles então agora declaram, vira Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Agora então, diante desta importante declaração, igreja, Jesus então vira para mesmo Pedro, que faz essa declaração tão importante, e ele fala assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi nem uma carne, nem foi sangue, não foi ninguém que está ao teu derredor, mas o Pai que está no céu. Foi Ele que te revelou esta grande realidade. Amados, a primeira importância, o primeiro fato de afirmativa é este fato, para nós entendermos quem é Jesus. Entenda uma coisa: nós podemos pregar uns para os outros e para as pessoas que estão lá fora, mas se Deus não revelar quem é a pessoa de Jesus, a palavra de Deus será como uma semente ou como um alimento lançado, como diz a Bíblia, pérolas que são lançadas aos porcos. Pérolas nós sabemos que são importantes, são valiosíssimas, são caras, e para serem produzidas são anos e anos dentro das conchas debaixo do mar, e quando são tiradas, os preços, quanto mais perfeitas, mais redondas e luminosas, mais caras elas são. Jesus então, ele falou: olha, as pessoas que não querem escutar, e são lançadas sobre elas a palavra, são como pérolas que são lançadas aos porcos, elas não dão validade à minha palavra. Por isso, nesta noite, para nós entendermos esta declaração que Pedro fez, o Pai que está no céu, o Deus criador de todas as coisas, é que tem que revelar para mim e para você quem realmente é Jesus. E aí, quando Jesus começa a falar coisas tremendas e maravilhosas, ele fala sobre a igreja aqui neste texto. Ele diz assim: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu vou dar para vocês a chave. Então a primeira expressão sobre igreja, sobre ajuntamento, sobre o povo de Deus, é feito aqui também neste texto. E aí até o exato momento está tudo muito bom, porque é o Pai que revelou para Pedro. Mas aí Jesus, caminhando mais um pouquinho com eles, a segunda importante afirmativa e pergunta também, Jesus, ele vira para os seus discípulos, não contenta só de entender aquela exclamação ou aquela afirmativa melhor de Pedro, e ele então vira a segunda e grande e importante afirmativa. Está aqui no versículo 24, ele para e ele começa a dizer o seguinte, ele disse assim: e disse então Jesus para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e agora siga-me. Ele diz ainda mais no versículo 25: mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus está dizendo o seguinte: olha, para que nós entendamos que realmente o que é ser um discípulo, nós temos, escuta bem, que entender primeiro o quê? Entender primeiro quem é Jesus, qual é a missão de Jesus. Tem pessoas que ficam anos e anos, e até essa semana eu estava vendo alguns vídeos no YouTube, e eu peguei um vídeo curto de 5 ou 7 minutos, e eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele chegou pedindo carona. Isso é tirado de um filme, essa parte da cena, pedindo carona no filme, pedindo carona. Foi então um senhor que estava dirigindo, e a sua esposa parou o carro e perguntou para ele: você quer carona? E ele disse: eu quero carona. E aí ele entrou no carro, e no passado desenrolar alguns minutos depois, quando este rapaz que pegou carona começou a conversar com eles, ele começou a demonstrar dentro do carro uma atitude agressiva para aquelas duas pessoas. Enfim, no final das contas, ele sacou uma arma, colocou na cabeça da mulher e mandou encostar um carro em determinado lugar. E aí, no passar das contas, ele perguntou: e você que está dirigindo, você é o quê? O homem então, com orgulho no coração, ele falou: eu sou pastor de uma grande igreja aqui na região. E aí ele perguntou para a mulher: e você? Eu sou secretária do pastor. Ela falou como se fosse de uma maneira arrogante, de uma maneira orgulhosa. E aquele rapaz: está vendo? Eu só perguntei quem você é, e você está dizendo que é um pastor. Ainda complementou: de uma grande igreja da região. Aí, resumindo tudo, o rapaz mandou parar o carro, e aí mandou o cara descer, a mulher ficar dentro do carro, e aí falou: hoje é o seu dia. Ou você nega para ficar vivo, ou você confessa que Jesus, Ele é o seu Senhor verdadeiramente, para poder morrer. E a pergunta do rapaz é: você está preparado para poder morrer? E aí deu aquele silêncio naquele pequeno vídeo, e ele falou: não me mata, porque eu não estou preparado para poder morrer. Se nós pegarmos essas duas afirmativas aqui, meu irmão, nós vamos muito bem entender quem realmente é. Você responde para você: discípulo ou não, em uma circunstância como essa. Para ser discípulo, aqui está dizendo, para que Pedro pudesse declarar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo, Deus deveria revelar quem é Jesus. Mas para ser discípulo de Jesus, que é o Filho do Deus vivo, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, deve o discípulo tomar a sua cruz. O que é cruz? A sua responsabilidade cristã. E esta responsabilidade cristã, escuta bem, é até no momento de você ser colocado um revólver na sua cabeça e de perguntar para você se você vai negar ou não a Jesus, e ficar até o final da sua vida confessando que você é um discípulo. Que discípulo quer dizer? Aquele que é ensinado, aquele que segue os ensinamentos, aquele que é um aprendiz de Jesus ou não, até o final da sua vida. Jesus então, virando para eles, falou: olha, se vocês perderem as suas vidas, quiserem realmente ser os meus discípulos, vocês, por amor a mim, devem perder a sua vida, tomar a sua cruz, porque se vocês perderem a sua vida nesta vida, vão achar a vida eterna. Quem está entendendo, dá um sinal para mim, dizendo um amém nesta noite. Amém, meus amados? Então isso é ser um discípulo. E a segunda grande declaração, fato importante, foi esse. Depois que Jesus então ouviu de Pedro, Jesus fez um confronto com eles 6 dias. Olha o versículo 1, diz que 6 dias depois se passaram. E aí Jesus deixou lá no pé do monte os outros discípulos, e ele escolheu Pedro, Tiago e a João. Eram os que andavam mais íntimos dele, e subiu até o monte. Esse monte aqui, quando você vai estudar, é chamado Monte Tabor, ou Monte da Transfiguração.
E quando Jesus vai para lá, Jesus quer demonstrar para os seus quem realmente Ele é. E aí a pergunta para nós, e nós vamos dar a afirmação do tema nesta noite é: o que expressou a transfiguração de Jesus? O que essa transfiguração quis realmente expressar? Nós então, olhando para o texto, nós vamos perceber que Jesus, pegando Pedro, Tiago e João, foi em um lugar, versículo 1, particular, no alto do Monte Tabor, e ali ele se transfigurou, ou seja, Jesus, olha a palavra, ele se metamorfoseou, ele tornou-se como uma lagarta, passou por uma metamorfose. Jesus agora, com as suas vestes de linho, começa a brilhar, a encandecer. Aquilo que cobria a sua cabeça, o seu rosto, começa a passar por uma metamorfose. Ou seja, quando olhava para a veste de Jesus, anteriormente estava normal como os demais, mas agora ela brilhava, ela demonstrava uma glória incandescente. E diz o texto aqui que os discípulos que estavam ali perto dele, Pedro, Tiago e João, ficaram atônitos, com seus olhos admirados daquela manifestação de Jesus. Mas por quê? Porque em primeiro lugar, Jesus queria demonstrar para eles não somente algo sobrenatural, mas Jesus queria demonstrar para eles que Ele era divino. Até o exato momento, eles percebiam que Jesus dormia, que Jesus comia, que Jesus cansava, que era uma pessoa também comum como eles. Mas agora é o momento, porque há pelo menos algumas fases importantes na vida de Jesus que se demonstrou. Primeiro foi o batismo de Jesus. Segundo foi a chamada transfiguração, a demonstração da divindade de Cristo. Outro fato importante na vida de Jesus foi a crucificação. Depois da crucificação, a ressurreição e por último, Jesus então ser assunto ao céu. Então foram fatos importantes, e a transfiguração entre o batismo e a crucificação deveria ocorrer para quê? Porque até o exato momento eles estavam conhecendo Jesus, fazendo milagres, maravilhas, mas ainda não havia visto a glória de Deus através de Jesus. Jesus agora vem e mostra para eles que Ele é um ser divino, que a glória está sendo demonstrada para eles, o que é realmente um lugar chamado eternidade, a glória do Pai. Ou seja, Pedro, Tiago e João eram a representação, escuta bem, de algo temporal. Nós somos temporais aqui nesta terra, irmãos. Nós estamos acostumados a ver coisas que são passageiras, coisas que perecem, coisas que acabam. Vocês pensam que a nossa roupa vai durar eternamente? Não. Que nosso corpo físico vai durar eternamente? Também não. São coisas temporais. Mas Jesus veio para mostrar algo que é eterno, algo que é divino, algo que é duradouro, a vida e o lugar para onde Deus já está querendo e destinando para nós e querendo nos levar para lá, para a eternidade, para a glória, a chamada salvação. Por isso que nós estamos aqui vendo as coisas temporais, as coisas passageiras. Mas Jesus, através da transfiguração, expressou para nós que Ele era divino, que era algo que não iria acabar, que o reino de Deus é algo eterno. Por isso que Ele veio e demonstrou no fulgor da sua glória, da sua luz, através das vestes e da sua face para os seus. Eles ficaram tão maravilhados que sabe o que aconteceu, queridos? Que eles queriam que Jesus então habitasse ali junto. E agora então o que aconteceu? Apareceu de um lado Moisés e de outro lado Elias. Interessante que quando Jesus demonstra esta natureza divina, se nós formos para pelo menos duas passagens no texto, nós vamos perceber que sempre Jesus está querendo que eles entendessem que as coisas daqui da terra passam, mas as coisas relacionadas a Deus, relacionadas ao céu, são eternas, jamais passam. Eu já vou falar daqui a pouquinho sobre Elias e Moisés, mas voltando aqui para o texto, nós vamos entender o que é eterno. Jesus, virando um determinado discurso dele, em 24 de Mateus 35, ele diz assim: olha, os céus
e a terra passarão. Ou seja, tudo que nós estamos vendo que é céu e tudo que nós estamos vendo que é terra passará. E ele diz: mas as minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque ele está dizendo que a revelação que nós temos hoje na Bíblia, que aquilo que era pregado, falado do reino de Deus, era eterno, continua sendo eterno. Eu e você vamos passar, se Jesus não voltar até lá, e pessoas vão ser levantadas para continuar pregando a palavra. Por quê? Porque nós vamos passar, céus vão passar, terra vai passar, mas as coisas relacionadas a Deus, o seu reino e a sua palavra vão continuar, porque são coisas eternas e estão relacionadas com a sua glória. Quem está entendendo? Diga amém comigo, amém? Aleluia. Outro texto, Mateus 6,33, ele diz assim, mas ele fala sobre a questão da insegurança das pessoas. O texto é lindo, esse texto. Eu já preguei sobre esse texto, vocês conhecem, quem conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que Jesus começa a confrontar as pessoas. Por que vocês estão andando ansiosos? Por que vocês estão se preocupando, que é a vez de comer, de vestir? Jesus começa a dar uma lição para as pessoas inseguras, ansiosas, com coisas passageiras. E ele então, virando para as coisas espirituais, ele diz assim: mas primeiro buscai o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas aqui no mundo temporal serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se vocês buscarem as coisas que não perecem, as coisas que são eternas, que tem a ver com a minha glória, as demais coisas aqui no mundo humano, no mundo terreno, serão acrescentadas por mim na vida de vocês. Aleluia. Por isso que tem hora que nós estamos dentro da igreja e nós aí começamos a perguntar: mas por que não se manifestam, que não se manifesta a glória de Jesus? Por que essa glória que se manifestou na transfiguração, mostrando que é Jesus, não tem se manifestado na minha vida? Sabe por quê? Porque nós não buscamos as coisas espirituais. E Jesus quis nos mostrar que nós precisamos nos envolver com as coisas sobrenaturais. As coisas sobrenaturais, irmãos, que vai nos fazer ficar firmes e declararmos que somos discípulos realmente de Jesus. Quem vai trazer dentro de nós as coisas sobrenaturais, sabe quem é? Aquele que tem a sua propriedade para poder nos levar nas alturas da glória de Deus. Sabe como é que ele se chama? Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo, e não é difícil de buscá-lo. Sabe como que você busca intimidade com o Espírito Santo? Aquele que habita em você. Quando você começa a ler a palavra e entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que foi deixado no nosso meio, na igreja, para ser o consolador de todos nós. Jesus mesmo disse em João 16:8, qual é a função do Espírito Santo? Ele fala assim: olha, o Espírito Santo, quando vier, ele vai vos convencer de 3 coisas. Vai vos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Essa é a função do Espírito Santo, é nós nos envolvermos com algo sobrenatural daquilo que Jesus é e daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nós mantemos uma intimidade com o Espírito Santo é como um sinal na nossa vida: não toca que é pecado, não faça isso, porque você vai desagradar a Deus, vai para lá, porque é o melhor para a sua vida. Ele começa a nos guiar, na verdade, ele começa a colocar dentro do nosso coração aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos aqui, de nós confessarmos e recebemos a revelação de Deus, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é verdadeiro, que isso não é uma história criada pelos cristãos, que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Ele mora em nós, quando Ele habita em nós, quando Ele trabalha em nós, nós buscamos as coisas sobrenaturais para a nossa vida. E daqui a pouco vamos começar a ver pessoas que nós vamos orar no nome de Jesus, sendo curadas de enfermidades, sendo libertas das drogas, sendo libertas da prostituição. Por quê? Porque aquele que é sobrenatural está dentro de nós, movendo, girando dentro de nós, agindo dentro de nós, e nós vamos levar o sobrenatural para as pessoas que só têm vivido no natural desta terra. Quem está entendendo, diga amém para o Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17 está falando assim: portanto, se alguém está em Cristo,
dentro de Cristo, com Cristo, fazendo parte com Cristo, não é de uma maneira homogênea, sem distinguir, está dizendo que é uma nova criatura. As coisas velhas passam e agora algo que vem da parte de Deus torna-se tudo novo na nossa vida. Irmão, sabe o que é uma coisa interessante que eu percebo? Quando o sobrenatural do Espírito Santo, quando nós entendemos a glória de Jesus, e esta glória reluz dentro de nós, pela claridade, pela glória do Evangelho, da presença do Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós começamos a ter uma vida diferente, e as pessoas olham para nós e começam a dizer: o que está passando com ele ou com ela? Vão perceber que nós estamos diferentes. Por quê? Porque a glória de Deus, pelo Espírito Santo, está dentro de nós, movendo em nós e mudando a nossa vida para melhor, para sermos como Jesus. É isso que acontece sendo uma nova criatura. Amém. E aí o Espírito Santo, ele exerce como um ministério, vem ministrando na nossa vida, e vamos perceber que as ministrações dele começam dentro do nosso coração, vai trabalhando na nossa mente, vai trabalhando na nossa parte espiritual. 2 de Coríntios 3, o ministério do Espírito Santo, escuta bem, é maior que o ministério da lei. Você depois em casa quiser ler, é um texto muito lindo, que faz a comparação de algo que Moisés trouxe, que é a lei, né, as tábuas escritas em pedras, 2 tábuas, e diz lá que a lei vinha para poder cobrar. A lei era seca, você sabe muito bem disso. A lei de qualquer, né, judiciária daqui do Brasil, de qualquer país, ela é seca. Errou? Você precisa de pagar. E lá está dizendo uma coisa interessante nos versículos posteriores. Vai dizer o seguinte, faz a comparação entre a lei que Moisés trouxe e a lei que o Espírito Santo traz também na nossa vida. Versículo 10 do capítulo 9 está dizendo assim, no capítulo 3, segundo aos Coríntios: se o ministério da condenação foi glorioso, ou seja, aquilo que Moisés veio executar pela lei foi glorioso, vendo pessoas, aqueles que conseguiam chegar até uma certa altura, sendo pessoas justas, foi glorioso. Aí está dizendo o seguinte: muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Está falando da obra do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, meu irmão. Versículo 10 está dizendo mais: pois o que foi glorioso não é em comparação da glória, ou melhor, com a glória do inacedível, ou seja, com a glória que o Espírito Santo trabalhando na nossa vida excede a esta glória que a lei veio trazer no coração das pessoas. Ou seja, aqui está dizendo o versículo seguinte: olha, não tem nem como comparar quando o Espírito Santo manifesta a divindade de Jesus em nós, quando o Espírito Santo manifesta algo que ele trouxe do céu para mover dentro de nós. Isso está dizendo. E o 18 fala mais assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, está dizendo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Paulo, eu creio, não está afirmando aqui não, mas eu creio que Paulo estava lembrando, sabe de quê? Quando ele ouviu falar, isso é meu entendimento, do que realmente os discípulos contemplaram, pelo menos os 3, Pedro, Tiago e João, contemplaram lá no Monte Tabor, de Jesus demonstrando a glória que ele é. Ou seja, quando Jesus entra na vida de alguém e o Espírito Santo vem executar esta obra, trazendo a glória de Jesus para mudar a vida da pessoa, Paulo está dizendo, essa transformação, olha o versículo, é de glória em glória. Ou seja, as coisas sujas vão passando, erradas vão passando, as trevas vão saindo, e que vai ficando na nossa vida são as coisas perfeitas que a glória de Deus demonstra para a nossa vida. Isso quer dizer, meu irmão, que se Jesus entrar na sua e na minha vida, Jesus vai entrar para nos mudar, para sermos iguais a Ele, e a sociedade toda compreenda que a obra de Jesus nessa terra é uma obra que muda, que transforma, que restaura a vida do homem, e que ainda dá certeza de salvação e de vida eterna para ele. Quem está entendendo, diga aleluia e diga glória a Deus. Isso que expressa a transfiguração, entendermos
O que? Entendermos que Jesus veio para mostrar que Ele também é divino. E agora o Espírito Santo, porque Jesus disse lá no capítulo também, lá 14, depois 15, 16 de João, Ele fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, e este outro vai vos consolar, vai guiar na verdade, o Espírito Santo da verdade. Ou seja, o Espírito Santo que a igreja aqui em Nagatá crê, que a igreja Ministério Uarabero crê, que eu creio lá, que as igrejas que crê nesse Espírito Santo, ele tem a mesma essência de Jesus. Ele vem para marcar a sua vida, para mudar a sua vida, para consolar a sua vida. Por isso, meu irmão, busque algo sobrenatural para você. Não fica vivendo só as coisas dessa terra, preocupado com essa terra, não. Sabe por quê? Aqui é temporal, aqui é passageiro. Mas quem busca intimidade com o Espírito Santo e tem essa certeza no coração que ele não vai ficar aqui para semente, ninguém vai ficar aqui para semente, pastor. Sabe por quê? Vocês conhecem sobre a questão da tâmara? Quem conhece a história da tâmara aqui? Daquela fruta chamada tâmara. Vocês não conhecem, né? Se você pegar hoje uma semente da tâmara, você nunca vai ver essa semente, sabe? Você nunca vai ver essa semente dar fruto, porque a tâmara, ela gasta mais de 40, 50 anos para dar fruto. Se você plantar hoje, ninguém aqui vai viver mais 40, 50 anos para ver, porque a tâmara, ela demora um processo muito longo para poder dar frutos. Então, meu irmão, ninguém aqui vai ficar para semente de tâmara. A nossa semente planta hoje, amanhã cresce e vai dar fruto, e as pessoas vão colher desse fruto. Sabe por quê? Porque nós conhecemos quem é Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para trabalhar na nossa vida, para mudar a nossa vida, para mudar a sua vida, e para usar você também para ser um ganhador, uma ganhadora de alma, para a glória do seu nome. Vale um amém da igreja? Está todo mundo entendendo aí a palavra? Diga outro amém. E aí, escuta bem, ficaram tão maravilhados esses três homens, que eles falaram: Senhor Jesus, deixa nós fazermos aqui 3 tendas. Senhor, o negócio está tão maravilhoso aqui, vamos fazer 3 tabernáculos. Sabe por que eles falaram isso, irmãos? Porque na mente do judeu, eles tinham uma festa que chamava Festa dos Tabernáculos na mente. E eles, quando iam celebrar esta Festa dos Tabernáculos, eles montavam as suas tendas, ficavam dentro das tendas e saíam para o lado de fora durante 7 dias, ficaram uma semana, montavam todas as suas tendas, as famílias, e eles celebravam. Esta festa dos tabernáculos é também chamada Festa das Colheitas. O que representa isso? Todas as vezes que eles celebravam a festa dos tabernáculos, ou das tendas, ou das colheitas, eles estavam lembrando o seguinte: olha, Deus é um Deus tão bom, que Ele nos tirou do Egito, nos levou para o deserto, e lá no deserto não nos deixou passar fome. Deus foi um Deus de provisão, e Ele nos tirou do Egito da escravidão, nos levou para o deserto e nos deu alimento, porque Deus, depois do deserto, nos levou para uma terra que nós iríamos plantar e nós iríamos colher. Por isso que é chamada a Festa dos Tabernáculos, ou a Festa das Colheitas. Por quê? Porque foi um momento que Deus trouxe a provisão para o povo, não só no deserto, mas também quando chegou na terra prometida. A alegria deles, pastor Labriola, igreja, era uma alegria tão grande, era uma satisfação tão grande de ver Jesus, e também de ver Moisés e de ver Elias ali. Moisés, representação da lei, Elias, a representação de quê? Dos profetas. E também, olha outra coisa interessante que Deus quis mostrar através da aparição de Moisés e da aparição de Elias. Deus quis mostrar que depois da morte existe vida, e a vida eterna é que Ele tem para nós. Mas aí, queridos e amados irmãos, quando eles falaram esta expressão, sabe o que aconteceu? Antes que eles calassem a sua voz, desceu como se fosse uma coluna de nuvem ali naquele lugar, e eles caíram com seu rosto em terra. Diz que depois que eles abriram os olhos, Jesus disse: não tenham medo, não pasmem, sou eu que estou aqui. Eles, abrindo os olhos, viram unicamente a Jesus.
A transfiguração de Jesus, em segundo lugar, é uma demonstração da chamada graça de Deus. A lei estava ali representada por Moisés, os profetas por Elias. Eles queriam ficar na terra porque achavam muito bom, queriam celebrar com Jesus, com Moisés e com Elias, mas Jesus quis dizer para eles: só quem ficou sou eu sou a graça de Deus. É isso que Jesus está dizendo, eu sou a manifestação do favor de Deus. E graça, tem pessoas que passam anos e anos dentro da casa de Deus e não entendem o que é graça. Graça, sabe o que é, irmão? É o favor. Graça é o amor de Deus relacionado à salvação da tua vida, da tua alma que está aqui. É o favor que eu e você não merecíamos, mas Deus resolveu, João 3,16, dar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê nele não venha perecer, não venha morrer, mas venha ter, a maravilhosa salvação que é chamada vida eterna. Aleluia. Jesus disse: não tema, sou eu que estou aqui. E quando eles olharam, não viram mais Elias, não viram mais Moisés, porque Jesus é a graça de Deus que permanece até o dia de hoje sobre a sua vida. Você acha que pegar o carro e ir para o trabalho não é uma graça de Deus sobre a sua vida? Você acha que deitar e não acontecer nada à noite com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, não é graça de Deus? Vou te provar na Bíblia que existem alguns versículos aqui para nós terminarmos, que Deus está preocupado em demonstrar favor sobre a sua vida, não só quando você está com um problema difícil, insolúvel, não, mas todas as horas, quando a sua vida não tem nenhum problema, aparentemente, a graça de Deus está sobre você, a graça de Deus está te protegendo, no momento bom ou no momento ruim. Jesus é a graça de Deus para poder proteger, e diz que todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai provar um dia ainda da vida e chamada vida eterna. Efésios 2,8 fala assim: pois é pela graça que sois salvos. Lá está dizendo ainda mais, olha que coisa linda, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de nenhuma obra praticada, para que ninguém depois diga para o Senhor: eu estou me gloriando porque foi eu mesmo que me salvei. Isso o texto está dizendo. Efésios 2,3 também fala assim: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso é uma graça, não é, igreja? Claro que é, por causa do sangue de Jesus, do favor de Jesus demonstrado lá na cruz. Eu estava longe, perdido, mas por causa do sangue, Deus, com a corda do seu amor, me puxou, me atraiu e me pegou com seus braços, por causa do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo fala o seguinte: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua glória, ou sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Eu pergunto mais uma vez para a igreja, se é uma graça ou não é? Deus em Cristo vai suprir todas as minhas necessidades. Isso é uma graça de Deus ou não é, pastor? Nós não merecíamos, irmãos. Você começar a ler a epístola aos Romanos, você vai ver que nós éramos desgarrados, que nós éramos para estar condenado mesmo, nós éramos para Deus ter rasgado o decreto que Ele assinou de novo, que restaurou conosco. Deus não era para nos dar nenhuma chance, mas por causa de Jesus, Deus agora nos tira da condenação do inferno e nos coloca debaixo da sua graça, do seu amor, e ainda tem condição de entrar no céu para gozar da vida eterna por causa de Jesus Cristo e do seu amor. Tito 2,11 fala assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por isso que eu não creio que Deus só destinou uns para salvar e outros para não salvar, que Deus predestinou uns para condenação e outros para salvação. Olha o texto que já está falando, a graça salvadora que Deus demonstrou em Cristo Jesus, ela é manifestada, sabe para quê? Para trazer salvação a todo ser humano. Mas aí tem que ter uma coisa, querido, nós temos que receber a revelação, como diz lá na primeira importante manifestação do capítulo, de entender a revelação.
Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és aquele que morreu na cruz do Calvário. Deus tem que revelar isso para nós. Temos que tomar a nossa cruz como discípulo, renunciar o nosso eu e seguir a Jesus. Mas tem pessoas que hoje em dia querem falar assim: eu quero servir a metade a Jesus e a outra metade eu vou fazer do meu jeito. Jesus não quer isso. Jesus fala conosco o seguinte: se queremos tomar a sua cruz e ser discípulo, é 100% negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele, é deixar o nosso eu lá parado, o nosso eu sendo enterrado, tomar a responsabilidade do discípulo, ser como Ele quer que nós sejamos, fazer como Ele quer que nós façamos, pensar como Ele quer que nós pensamos. E aí, sabe o que vai acontecer? Este versículo vai se cumprir na vida de todos aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus, a graça salvadora de Deus. Tito 2,11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se aqui no nosso meio tem pessoas que ainda não entenderam o que é graça, Deus hoje está trazendo esclarecimento para você o que é graça. Graça, sabe o que é? É Deus ter olhado para você e para mim, para todo ser humano, lá no passado, desde a criação e até o dia de hoje, e Deus ter arquitetado uma coisa: eu vou manifestar o meu amor por esta raça humana, eu vou enviar o meu Filho unigênito, vou mostrar para eles que o meu amor é imensurável, que o meu amor não tem profundidade, não tem largura, que o meu amor não tem altura, o meu amor é ilimitado. Vou dar meu Filho lá na cruz do Calvário, e todos que creem no meu Filho, que morreu por Ele, vai poder ter a salvação da sua alma e ainda morar nos tabernáculos eternos comigo para todos sempre. Este é o plano de Deus. Quem crê neste plano de Deus, diga aleluia e diga glória a Deus. Eu sou o primeiro a dizer aleluia e glória a Deus. Para terminar, Hebreus 4,16 diz assim, o escritor de Hebreus nos chama, ele fala assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para que chegar no trono da graça de Deus? Sabe para quê? Para que recebamos misericórdia e alcancemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Que texto profundo, que texto poderoso. Está dizendo assim, olha o texto, vamos começar de trás para frente. Momento oportuno, recebemos socorro no momento oportuno. Quem aqui não busca socorro quando está desesperado? Todos nós, até nós somos crentes, pastor, missionário, você que está sentado aí, todos, quando estamos no apuro, vamos procurar o socorro, vamos ligar para o pastor Labiola, ele vai pegar, vai vir aqui porque eu não tenho drives lá, você vai tirar o meu carro. A gente fica doido, fica procurando socorro, no momento que é oportuno, a gente começa a pensar das pessoas. Mas aqui está dizendo, irmãos, que para nós recebemos uma graça maior do que o favor do pastor e do irmão e da pessoa que na hora que talvez está além do socorro humano. Aqui está dizendo que nós precisamos de chegar no lugar mais certo que tem, que é o trono da graça de Deus. E lá no trono da graça de Deus está dizendo que nós podemos alcançar duas coisas. Primeiro, misericórdia. A palavra misericórdia está falando aqui, o estado de miséria do coração de alguém. Quando você olha para uma pessoa assim e fala assim, misericórdia, você está dizendo aquela pessoa, o estado sentimental do coração daquela pessoa está o mais deplorável possível. Isso é uma miséria que ela está vivendo, isso é uma misericórdia que ela precisa. Aqui está dizendo que quando nós chegamos lá no trono da graça, Deus poderá fazer com que o nosso estado de miséria seja favorecido por Ele, nos socorre no estado de miséria. E aqui está dizendo que a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, que Ele nunca vai fazer o seguinte, para nós terminarmos, vou te explicar. Quando você fala assim, Deus me socorre, Deus nunca vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu vou te abençoar, mas depois você vai ter que fazer alguma coisa em troca por mim. Eu vou te abençoar agora, e daqui a pouco, quando eu te abençoar, eu estou pedindo algo em troca. Sabe quem faz essa troca conosco, irmão? É o inimigo da nossa alma, chamado Satanás. Satanás, ele dá alguma coisa para a pessoa, ele favorece alguém. Pessoas já ouviram muito desse caso, eu também já ouvi muito. Pessoas que fazem pacto com o diabo, falam assim, eu quero ser rico, quero ser famoso, quero ser milionário. E sabe o que o diabo pede, irmãos? Ele não pede para nós sermos discípulos dele, não.
Ele pede sangue, preço de vida. O sangue está à vida, é isso que ele pede. Ele pede algo que vai te custar a sua vida. Ele quer a sua vida para te fazer famoso, para fazer você rico, para fazer você, não é, estar sobre todos. Ele quer a sua vida. Mas aqui na palavra de Deus está dizendo que quando nós buscamos o favor do Senhor, entendemos o que é a sua graça, Ele vem com a sua misericórdia, vem com a sua graça, nos socorre e nos tira. E a única coisa que Deus exige de nós é que nós continuamos servindo a Ele, amando a Ele e dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que Ele é bondoso e que nós o amamos sobre todas as coisas e sobre todos. Aleluia. Quem entende essa palavra nesta noite pode pegar as suas duas mãos e pode aplaudir a Jesus de Nazaré, porque Deus está dizendo para nós: entendamos o que é graça. E aí, quando ficou só Jesus, Jesus disse: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Desapareceu todos, levantaram dali. Jesus disse: olha, quando desçamos, não conte para ninguém. Irmãos, que situação difícil de Pedro, Tiago e João. Sair dali, ver aquilo tudo e não contar para ninguém. Ai meu Deus, coisa difícil. Quando você vê alguma bênção de Deus na sua vida e você não poder contar para ninguém. Mas aí Jesus falou assim: até que aconteça a minha ressurreição. Ou seja, Jesus disse: olha, depois da ressurreição, vocês podem abrir a boca para todo mundo e falar: Jesus é divino, Jesus realmente é Deus, Ele realmente é poderoso. E eu estou aqui para dizer a vocês: olha, que Jesus quer levar vocês a uma intimidade com o Espírito Santo. Como é bom ter intimidade com o Espírito Santo. Ele é o referencial de nos guiar para lá, para cá, para cá. Espírito Santo, viver no sobrenatural. Eu tenho vivido isso na minha vida. Quando Ele fala comigo, para. Ou quando Ele não fala comigo, eu entendo. É hora de ficar parado, quieto, sem fazer nada. Quem é guiado pelo Espírito Santo ouve a sua voz. Mas uma coisa também, Jesus quis demonstrar pela transfiguração que a graça de Deus se há manifestado sobre a nossa vida. Jesus é a manifestação da graça, irmão. Irmão, é bom ter favor de outra pessoa, sim. É bom ter pessoas que nos ajudam, sim. Mas a maior ajuda que eu e você precisamos e necessitamos é a ajuda divina, é a ajuda de Jesus, é a ajuda de Deus. E nós viemos aqui para dizer a vocês: creiam que Ele existe. Ele está aqui para entrar no seu coração, para morar na sua vida, para mudar a sua vida, mas também para favorecer a sua vida com coisas tremendas, maravilhosas, de livramento. Porque neste país não há um lugar mais importante, mais interessante do que esse país, para nós dependermos 100% da graça de Jesus neste lugar. Nem todos nós temos documentos para estarmos aqui. Pode deixar as crianças, não preocupa com as crianças. Vocês precisam de preocupar com a palavra, se está realmente entrando no coração de vocês. Precisamos nos preocupar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quero que você fique de pé nesta noite. E a minha pergunta para você é, nesta noite tão maravilhosa, que eu vim lá de Boston para poder transmitir esta palavra para você, é se realmente você nesta noite gostaria de ter uma experiência a partir de hoje sobrenatural com o Espírito Santo. Entender o que é Espírito Santo para a sua vida, buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se tem dado estudos aqui, mas comece a pesquisar, comece a olhar o que a glória de Deus pelo Espírito Santo pode trazer de benefício para a sua vida, o que o Espírito Santo pode mudar na sua vida, o que Ele morando dentro de você pode causar na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus veio para demonstrar a sua divindade, e o Espírito Santo está dentro de nós para demonstrar o sobrenatural dentro de nós. Sabe para quê? Para que nós possamos ter uma experiência com Ele e nunca mais sermos aquelas mesmas pessoas que nós éramos antes de encontrarmos e agora encontrando com o Espírito Santo. Aleluia! Como é bom ter o Espírito Santo em nós, como é bom Ele mover na nossa vida, como é bom nós compreendermos quais são os dons do Espírito Santo que Ele pode fazer através de nós. Mas também, queridos, Jesus é a manifestação de uma graça poderosa sobre a sua vida. Busque o trono da
da graça. Eu não sei o que você está passando. Se você gostaria de receber uma oração, se você gostaria de ter uma experiência com o Espírito Santo, de eu orar por você nesta noite e quiser sair do seu lugar e falar: Jesus, Senhor, eu gostaria de a partir de hoje buscar entender qual é o sobrenatural do Senhor para a minha vida, venha para eu fazer uma oração por você aqui na frente. Se você também está passando por um momento difícil, hoje Deus quer fazer através de nós orarmos por você e você continuar orando, te livrar, te abençoar e Ele demonstrar o poder dEle sobre a sua vida para a glória do seu nome. Se você gostaria de uma oração, saia do seu lugar e venha aqui na frente, por favor, porque eu gostaria de orar por você. Oh Deus, de manhã, obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Se nós não temos ninguém para vir aqui na frente, nós vamos orar, a igreja vai orar. Quem gostaria de orar comigo, levanta a sua mão direita para o céu. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos colocar toda a nossa ansiedade no altar do Senhor. E vamos pedir a Jesus, irmãos, para Ele poder nos dar uma oportunidade de buscarmos experiências sobrenaturais. O natural você vive todo dia, o temporal você vive todo dia. Vai trabalhar, ganha o seu cheque final de semana, faz a sua compra, cuida da sua casa, cuida da sua família. São coisas corriqueiras, coisas passageiras, coisas naturais e humanas. Irmãos, precisamos ver cego enxergar, precisamos orar por enfermos e serem curados, precisamos levantar pessoas que estão assentadas na cadeira de roda no nome de Jesus, precisamos orar pelos cancerosos. Isso é sobrenatural, isso é a igreja do Senhor movendo, isso é algo que o Espírito Santo quer mover através da sua vida. Eu preciso cada dia experimentar o sobrenatural da minha vida. Eu gostaria de orar com você. Senhor Jesus, meu Deus maravilhoso, aqui nós estamos esta noite. Nos leva a algo mais sobrenatural do que aquilo que nós já temos vivido até hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de lermos nesta palavra e crermos nesta verdade. O Senhor expressou através da transfiguração que o teu Filho amado é divino, que a divindade de Cristo Jesus que foi demonstrada é para que nós entendamos que algo glorioso do céu pode se manifestar dentro de nós através do Espírito Santo. Espírito Santo, aqui nós estamos. Leva-nos a experiências mais marcantes e poderosas com o Senhor, porque nós seremos crentes nominais, crentes que só crê, mas não vive o sobrenatural. Senhor, leva-nos aos oceanos do teu Espírito Santo. Mas também, Pai, se nesta noite alguém está passando, mas não se manifestou, mas eu ainda quero orar por isso ainda, não se manifestou, que está passando por algum problema difícil. Senhor, meu Deus, teu Pai, eu quero te pedir nesta hora, manifesta a tua graça sobre esta vida, tem misericórdia nesta vida desse Senhor. Pai, esse momento difícil, talvez esse filho, essa filha, que está passando por um momento difícil, de enfermidade, de prisões espirituais. Espírito Santo de Deus, age agora manifestando a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Fala agora neste cárcere, visita este cárcere. Fala agora esta pessoa, esse parente do meu irmão, da minha irmã que está aqui, lá no Brasil, que está dando problema para os pais, que está nas drogas, na prostituição, vivendo desobediente. Agora, Senhor, é a hora. Senhor, provar por esta pessoa que é nova na fé, ou esse que já está mais avançado na fé, na experiência contigo, que o Senhor ainda é Deus de graça, de poder e de unção, e Deus de livramento. Estenda a tua mão agora, e que cada um de nós que estamos aqui possamos ter as nossas experiências pessoais, individuais com o Senhor, e entendamos e venhamos compreender que a tua graça é melhor do que qualquer coisa sobre a nossa vida. É melhor do que dólar, é melhor do que bens, é melhor do que posição. A tua graça é o livramento do Senhor e é a preservação da nossa vida no momento da angústia e do problema. Senhor, meu Deus, seja conosco, nos dá uma semana de bênção, de vitória, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê na palavra de Deus e no poder da oração, por favor, aplauda Jesus e agradeça a Ele nesta noite. Obrigado, Deus abençoe vocês.
Que esta palavra fique guardada como deu assim no seu coração. É tempo de buscar o Espírito Santo. É tempo de acreditar e de viver a plenitude da graça de Deus. Deus te abençoe. Amém. Vamos ouvir as nossas crianças nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora Cídia, as crianças, quem é a pastora Cídia? Ela desceu, não. Vamos ouvir as nossas crianças e terminar o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Diga amém. Amém. Graças a Deus.